Meus amigos, nós estamos vivendo momentos muito permissivos para tudo. O que muitas vezes seria comum, mas não necessariamente normal, está se tornando normal, está se tornando aceitável, mas não por uma questão de consciência de valor. Então, a gente percebe que está havendo esse processo de mutação de valores. Os valores mudam com o tempo, os valores mudam. Os valores não são princípios, os valores mudam, os valores se ajustam, não é? Valores são produtos, eu sempre digo isso a vocês aqui, são produtos de uma época, de um momento, de uma circunstância, e eles vão mudando. Princípios não, só que nós transformamos valores em princípios, transformamos valores em ações de conveniência. E por que eu estou falando isto? Porque ao lado desse processo de tentar valorizar ações pessoais como sendo comuns, nós não nos damos conta de que estamos adoecendo e criando em nós mesmos situações difíceis, porque a mudança de valor não significa que vai lhe fazer um bom ajuste na sua vida, muito pelo contrário. A mudança de valores sem o acompanhamento racional e lógico do processo pode gerar grandes conflitos. Por quê? Porque nós temos históricos de educação, de religião, de aceitação. Nós temos um histórico dentro de nós, oriundo da nossa família, do que nós pegamos dos nossos pais. Então tudo isso está dentro de nós. E tudo isso muitas vezes funciona como um bloqueador. Então mudar uma atitude sem logicar a atitude, só porque os valores mudaram, só porque agora é bom que seja assim, gera angústia dos tempos atuais. Muito das angústias que nós vivemos dos chamados dias contemporâneos ou da pós-modernidade, muito desta angústia está associada exatamente a esse desajuste do nosso tempo físico, vou chamar assim, do nosso tempo emocional, do nosso tempo de vida emocional. Então é por isso que hoje eu resolvi falar que na traição, sobre traição, não apenas a traição, porque vamos ver que há 3 tipos de traição, não apenas da traição vivenciada romanticamente, afetivamente, não. Existe a traição afetiva, essa do romance. Existe também a traição sexual, que aí não precisa ter o romance para que ela se estabeleça. E tem a traição entre amigos, que é deslealdade, que é uma traição também. Pode ser entre amigos, entre colegas de trabalho. E há que ainda coloque que há a autotraição, não é? A autotraição, essa traição que você comete contra os seus princípios para agradar, para levar a conveniência a quem você acha que interessa. As minhas colocações desta noite
estão calçadas em dois estudos muito interessantes, realizados pelos americanos David Booth, da Universidade do Texas, em Austin, e também por Todd Shackelford, da Universidade de Atlanta, na Flórida. Então, por conta disso, vocês precisam entender de imediato que é uma sociedade diferente da nossa. É um contexto diferente de cultura, mas são pessoas do mesmo jeito. Eu tenho aprendido nas minhas caminhadas aí, fazendo palestras por universidades fora, inclusive do Brasil, que gente é igual em toda parte. Os detalhes que mudam, os detalhes, não é? Detalhes representativos muitas vezes, mas detalhes. Mas na essência do buscar, do sentir, todo mundo é igual. Então, a traição é um fenômeno mundial, independentemente de povo, de cultura, não é? Há quem diga, e o Buzz coloca isto, que ela é instintiva, porque o homem, não o homem, o gênero, mas o homem, a espécie, é de essência poligâmica, porque é bicho, e que isto interfere em razão dos registros moleculares, orgânicos ou genéticos, como alguns podem falar. Mas vamos deixar esse lado para lá e vamos falar do homem como um feixe, torno a dizer, homem espécie, como um feixe de sentimentos, de emoções, de vivências, de histórico e também de espiritualidade. Porque também não podemos fazer uma abordagem colocando apenas o ser humano como um ser vivente físico, porque nós sabemos que a vida é muito mais do que uma estada do berço à sepultura. É muito mais do que isto. E a propósito disto, em razão da morte de Gugu Liberato, eu estava em Poços de Caldas e houve assim um interesse, eu estava fazendo palestras lá, houve um interesse muito grande. Sim, então ele tinha que morrer naquele dia, daquele jeito? Não. Então nós não temos o dia certo que vamos morrer? Não temos. Vou dizer o que acontece. Nós reencarnamos com uma espécie de cilindro de energia vital, cilindro de oxigênio, mas é energia vital. Esse cilindro tem duração para 70, 80, 90, 100 anos. Você vai usar essa energia vital, você vai usando. Essa energia é o nutriente da sua vida física. A sua vida física, ela é também direcionada por sua vida emocional, por sua vida psicológica, por todo este fisiologismo que faz o binômio homem, matéria, espírito. Então, se eu, por exemplo, fumo desbragadamente, fumo 2 carteiras de cigarro por dia, eu estou queimando esse oxigênio, eu estou queimando. A ciência, por exemplo, no caso do fumo, diz que cada cigarro fumado são 5 minutos a menos de vida, um alvéolo pulmonar a menos que a gente tem. Eu sou diabético, eu como doce, não faço a medida glicêmica, nada, que bobagem. Eu estou queimando.
Estou queimando. Ah, eu bebo e saio dirigindo, qual é o problema? Acontece o acidente, eu queimei. Ah, mas eu sou cuidadoso, eu procuro fazer os meus exames, eu mantenho e posso estender. Então vocês vejam que não é uma data, é uma condição que se estabelece. Ok? Então vamos voltar a Gugu Liberato. 60 anos, subiu no forro da casa, que tinha, né, como é que eu vou chamar aquilo? Uma estrutura, umas estruturas, né, que segurava o forro. As construções americanas é de uma espécie de cartão com gesso, uma coisa assim, né? Tem um nome até específico isso, que não está me ocorrendo agora. Então o que é que acontece? Ele subiu, se expôs a um risco, alguma coisa aconteceu que ele não se manteve sobre as estruturas, escorregou, caiu e encontrou uma quina no meio do caminho que o matou. Ele não tinha que morrer ali, nem daquela forma. Vocês vejam bem que tudo é nossa escolha. Ele escolheu subir. Eu subo aqui e falo com vocês. Se eu escorregar, cair e bater aqui na ali, foi minha escolha. Eu não tinha que morrer dessa forma. Já a pessoa escorregar, cair ali, cair morto no pé de Jó. Não tinha que morrer assim. Geralmente os processos kármicos nascem de doenças genéticas, mas nem as outras você já nasce, não é? Com aquele processo, porque tudo mais você traz a predisposição genética. A predisposição genética. Até o vício. Depois do mapeamento genético de 1998, se viu que tem um gene da viciação. Então você dispara ou não. Todos nós temos esse gene. Mas disparamos ou não. Então, sempre vai ser a nossa escolha em ampliar ou diminuir. Eu tenho amigos da minha faixa etária que nunca foram ao urologista para fazer exame de próstata. Nunca. Então, se aparecer um câncer de próstata, tinha que? Não. Poderia ter evitado. A pessoa está esperando um transporte, vem um bêbado, atravessa, atropela, mata, tinha que morrer daquele jeito. Tinha não. Porque vocês imaginem o seguinte, vamos fazer aqui um retrospectivo, uma lógica. Gugu tinha que morrer daquele jeito, Medrado, é assim que eu acho. Então vamos lá. Então, Gugu nasceu com tudo planejado para em determinado momento ele entrar como house boy, né, que foi da TV de Silvio Santos. Então Silvio Santos tinha que ter existido também como Silvio Santos. Vocês vejam que seria isso, né? Então ele seria apresentador do SBT, depois ele iria para a Record. Em determinado momento ele tinha que comprar uma casa, depois ele mudou, porque aquela casa que ele estava agora era uma casa recente, então ele mudou, o construtor tinha que construir daquela forma, o arquiteto tinha que projetar daquela maneira, porque em novembro de 2019, Augusto Liberato tem que cair ali, bater a cabeça e morrer. Não tem a menor lógica isto. Vocês vejam quanta coisa teria que ser conduzida para que aquilo acontecesse.
Não. Mas medrado mais se diz que nada acontece por acaso. Sim, já disse a vocês, nada acontece por acaso. Não é por acaso que nós estamos em uma cidade como Salvador sujeita ao que aconteceu, o que está acontecendo com as chuvas. Não é por acaso. Então, nós estamos em um lugar necessário à nossa necessidade evolutiva, sujeitos ao que acontece nesse lugar. Então, é nisto que falamos que nada acontece por acaso. Na Albânia agora, houve uma tragédia enorme. No Japão tem terremoto. Então, as pessoas reencarnam num local onde tudo pode... É aquilo que Frei Carlos diz: só por estar na terra estamos sujeitos a tudo a qualquer momento. A depender da terra em que estamos, eu concluo, nós estamos sujeitos a uma bala perdida, a um tremor de terra, a um maremoto, a uma guerra civil. Então, nesse sentido, nada acontece por acaso. As nossas vidas são produtos sempre das nossas escolhas. Até um subir aqui com a possibilidade de eu cair. Então nós não somos apenas produtos do berço ao túmulo. Somos espíritos que voltamos com os nossos laços de afinidades, com as nossas dificuldades, com os nossos amores, com os nossos desafetos. Então isso também, nesse bojo do processo chamado, vivenciado por traições, precisam também ser vistos. E interessante que Bowles, quando fala, vocês sabem, quando ele fala essa coisa de traição, olha, isso não são os frequentadores da Cidade da Luz. Não são. Isso é esse povo americano safado, não é? Ele diz o seguinte, que os estudos sugerem que 20% dos casamentos terão uma incidência de traição. 20% dos casamentos. E mais, quando não há o casamento formal, e sim uma ligação, né? Uma ligação emocional, mas que há envolvimento sexual, tudo, esse percentual vai de 30% a 40%. De 30% a 40%. É uma pesquisa, né, que tem um recorte, é um grupo, eles não ouviram os frequentadores da Cidade da Luz, né? Tudo isso precisa ser contextualizado, né? Senão teria uma modificação totalmente radical, né? Mas vamos lá. E é claro que nesse processo, a gente então começa a questionar qual deve ser a base de uma relação, seja ela qual for, afetiva, sexual, de lealdade, no caso de amizade. Qual, portanto, deve ser essa base para nutrir efetivamente um processo estável? Deve ser, claro, além do próprio amor, a confiança e o respeito. A confiança e o respeito. Daqui a pouco eu vou falar a respeito dessa coisa de confiança de quem acha que pode controlar o outro, e também do respeito no sentido de mudança. Vocês vão ver que o senso comum está muito equivocado. Muito equivocado. Então é claro, existe o amor, que ainda é muito preconceituosamente vivenciado. O que é que eu digo preconceituosamente vivenciado? São poucas as pessoas que falam naturalmente e com verdade: eu te amo, eu gosto muito de você. É o mais usual. Ou então diz eu te amo de uma forma assim muito banal, não é?
Em razão, olha aquilo que eu falei há pouco, do nosso histórico de vida familiar, religioso. Homem, então, para dizer eu te amo, é uma luta. Se for então para um outro homem, um irmão, um amigo, eita, aí é que imobiliza mesmo. São traços bastante culturais, não é? Então, como eu dizia, a traição, ela pode ser carnal, afetiva ou pela deslealdade. E o que acontece? Você trai um pacto. Você trai um pacto. Você trai um acordo que não precisa ser verbalizado, mas há um acordo ali de confiança, de respeito. Você, quando se envolve em uma relação de amizade afetiva, não é? Sexual não, que é um impulso subdiafragmático, mas afetiva, de amizade, você deposita confiança e respeito. Então, isso está implícito. Então, o que é que você faz quando se afasta de uma pessoa que você confidenciou algo e aquela pessoa passou adiante, quebrou a confiança? E você diz: não confio mais. Não confio mais. Quando alguém lhe desconsidera, desrespeitando você, você pode até não pedir respeito, mas você sente o desrespeito e você se afasta, quebra o pacto. Quebra o pacto. O outro ou a outra não são o que você gostaria que fosse, mas o que são. Então não cabe a você determinar como a pessoa deve agir, ou como a pessoa deve ser. Mas se você aceita esse pacto, está implícito que venha como você é. Venha como você é. Eu aceito como você é. E mais, você aceita e precisa também se espelhar na relação, porque você vai mudar como a outra pessoa também vai mudar. Porque é claro, e ainda bem que todos nós mudamos, ainda bem, não é? Porque novos valores são acrescentados. E quem trai merece uma chance? O que é que vocês acham? Merece? Estamos falando em cima de pesquisas. Vamos lá. Quem traiu uma vez? Quem traiu uma vez tem 335% maior de chance de trair de novo. Mais de 3 vezes. Mas vai ter um porém. Vai ter um porém. Não se esqueçam que eu estou falando de um grupo, de um recorte, como se diz no meio acadêmico, de uma pesquisa. E volto a reafirmar, o pessoal da Cidade da Luz não foi ouvido, não é? Então quer dizer, quem trai uma vez, guarda quase 4 vezes a possibilidade de trair de novo. Pelo amor de Deus, não vão criar problema com que vocês perdoaram aí na caminhada de vocês, viu? E o que gera uma traição? Pablo me deu hoje uma frase, eu botei no meu Instagram e eu até suscitei tanto no Instagram quanto na rádio uma discussão. Pablo me disse o seguinte:
O ideal é estar só, acompanhado. E eu perguntei o que as pessoas entendiam. O que é estar só, acompanhado? Interessante como as pessoas derivam o pensamento, mas não vão na essência. O ideal é estar só, acompanhado. Ou seja, o ideal é você viver você. E ótimo, se você tem uma companhia, mas é você viver você. O estar com você não lhe gera desprazer. A sua vida não está em função da outra pessoa. Por isso que, quando você, eu até falei isso hoje também na rádio, quando você diz assim, vambora para o cinema, não estou afim não, então eu vou, vá. É esse estar só que Pablo fala, o espírito responsável pela área de psicologia da Cidade da Luz. É esse estar só, vá. Então, o ideal é estar só, acompanhado. Você faz o que precisa, e que bom que você tem uma companhia. Ou não. A companhia, o nome já diz, é uma companhia. O essencial é você. Consequências, existe na traição um processo, como na vivência do luto, mas de uma forma diferente. Quando você vive a traição, as consequências são o choque, você toma um choque, e eu aqui torno a dizer, não apenas uma traição, relacionamento afetivo, não é? Não apenas essa, de amizade, não é? Você toma um choque com a deslealdade, você toma um choque. Esse choque veio a negação. Não. Quem disse isso? Quem viu? Eu não acredito. Mas aí você tem a comprovação. Então você não tem mais como negar. Tendo a comprovação, vem a agressividade. O traído se torna agressivo. Se torna agressivo porque constatou aquela velha história, o outro, a outra se tornou ele. Ele não conseguiu estar sozinho e se sentir bem na sua companhia. Então, o desespero é muito grande, é como se, tem gente que ainda diz isso, você é meu oxigênio, você é minha vida, olha que peso. Lá ele, lá ela. Sabe? Você... Olha, Medrado, meu filho, pior ainda é quando se fala isso para filho. Meu filho, você é a razão da minha vida. Não diga isso a seu filho, porque isso é aprisionar. Isso é muito ruim. Então, depois da agressividade, que jeito? Aceitação. Aí é que vem o complicado da relação, que vamos ver daqui a pouco. A aceitação. E depois da aceitação, a superação. Uma traição nunca acontece porque o relacionamento está insatisfatório. Nem sempre. Nem sempre. Pode ocorrer também porque a pessoa que trai pode estar movida pela necessidade de valorização da autoestima. Pode ser aquela pessoa que tem a síndrome de Rodolfo Valentim, gosta de sair seduzindo, encantando, não é? Então, são processos internos da pessoa. E há também aquelas pessoas que não querem se sentir aprisionadas, presas a uma só pessoa. São questões sempre psicológicas. E tem as que seguem modelos de pai, de mães, sem se dar conta, repetem. Para isso ou para o contrário. Nós não podemos ter os nossos pais como modelos a serem seguidos, mas há lições que eles deram apreendidas, não como modelos, porque somos individualidades diferentes.
Então vocês percebam que eu falo de modelo e de conduta. Você se espelha em conduta, mas querer ser é bobagem. A traição, nesse sentido da pesquisa, e aí é claro, não estamos envolvendo a questão espiritual dos desafetos, não é? Que a gente vê inclusive dentro do ambiente de familiar, não é? Dos amores também que se reencontram, não é? Nós não estamos pontuando isto, porque isto é fato também na vida das pessoas, não é? É fato que de repente um irmão brigue com o pai, vá até vias de fato, meu Deus, o que houve? Mas os outros filhos não, porque com aquele filho o processo era pior. Uma mãe que tem aquele carinho especial por aquele filho e pelos outros não, apesar disso as mães nunca confessam. Todas têm um código de silêncio e uma resposta pronta: eu amo igualmente. Não tem, é mentira. É mentira. É mentira, sempre tem. Aí quando você encurrala, não, mas tem-se. Não, tem uns que a gente tem assim uma afinidade para umas coisas, outra afinidade com outras, mas não, porque tem aí também o processo reencarnatório, não é? Tem um processo reencarnatório. Gente, olha, eu estava lendo um estudo muito interessante a respeito dessa questão de orientação sexual, de gênero, e vocês sabem que já há um posicionamento das ciências psicológicas de uma orientação romântica. O que é que a gente entende por orientação sexual, né? O hétero, o homo, o bi. E na orientação romântica isso cai, porque um hétero pode ter uma relação romântica homo sem ser bi. E os psicólogos estão vendo isso na juventude, e isso está arrepiando os cabelos deles, mas porque eles não estão vendo que ali são espíritos. Então que uma orientação romântica pode estar ali envolvida em passados de outras existências. Então esses meninos, essas meninas, vocês já devem ter ouvido falar assim: poxa, eu li uma, está no meu celular, eu li lá em Poços de Caldas, uma mãe aflita há 4 anos dizendo que não esperava que o filho dissesse que estava gostando de um menino, porque ele sempre namorou. Então ela não estava aceitando. Eu disse: não é questão de você aceitar não, ele vai fazer isso, ele é assim, você aceitando ou não. E aí eu pedi para que ela pesquisasse sobre orientação romântica. De repente esse negócio com o menino é uma alma aí, de um afeto que eles tiveram numa vida passada, sei lá, um ou outro foi mulher e se reencontraram, e aquilo pode passar, não dá em nada. Então, é gente, né? Gente não se equaciona como matemática, não. Mas vamos lá. Então eles falam que não deixa de ser um comportamento desonesto, porque quebra aquilo que eu chamei há pouco, o pacto, né? Você quebra o pacto. Ou seja, em vez de você parar, conversar, né, tentar ver o que está faltando ou o que está acontecendo, não, você leva adiante. E vocês sabem o que é o pior disso tudo? Porque a traição gera o arrependimento. Gera o arrependimento. Mas vocês sabem o que Buzz fala? Que o cérebro se adapta ao arrependimento. Se adapta. E aquilo deixa de ser desconfortável. Eu vou dar um exemplo prático e vocês vão ver isso. Vocês estão de dieta. Pronto, estou comendo doce. Aí alguém insiste: vai, come um doce, que coisa, não sei o quê. Aí a pessoa insiste, você come o doce.
Aí depois, por que eu comi esse doce, saí da minha dieta, dá aquele arrependimento. 3 dias depois, se insistirem de novo, ou então nem precisa insistir, você come de novo. É exatamente isso. O seu cérebro se adapta. No sentido extremo, a mulher que acha que o marido que agrediu se arrependeu e que não vai agredir mais. E ela não vai, não denuncia nada, o cérebro vai se adaptar dele, ele vai continuar. Ele pode até ter um arrependimento, aquilo não é falso não, pode ser verdadeiro. Mas o cérebro se adapta. Porque o nosso cérebro trabalha para não nos gerar desconforto. Ele sempre trabalha para que nós nos sintamos confortáveis. E aí é claro, mas quem se arrepende, medrado, vai estar sempre em razão de quase 4% voltarem a reincidir? Não. Mas o arrependimento tem que estar ligado à mudança de comportamento. Não é simplesmente eu me arrependi, é estar ali. Eu me arrependi, mas estou mudando. E provar que está mudando. Agora tem um problema. Quando a pessoa que traiu quer jogar a culpa em você, pule fora. Pule fora. Porque já evidencia que não assume. Pule fora. Tem uma música de Chico Buarque, né? 1000 perdões, né? Não sei se vocês conhecem. Eu te perdoo. Aí ele vai dizendo, aí ao final ele diz assim, eu te perdoo por te trair. Olha que canalha. Eu te perdoo, não ele, o conteúdo da música. Eu te perdoo por te trair. Então, não. E quem é traído, traída, não pode assumir a culpa disso. Não foi você que fez, foi ele, foi ela. Então, não joga a culpa em cima de mim, foi a sua ação. Olha aquilo que eu falei quando citei aqui a morte de Gugu. A sua ação, as suas decisões geram as consequências. E meus amigos, para encerrarmos, nesse nosso processo que a gente de vida, a gente vai encontrando as dificuldades proporcionais às nossas culpas, às nossas caminhadas, mas o importante é que sempre possamos ter nas nossas ações 3 princípios: o autoavaliativo, diante de tudo que você faz, o autoavaliativo, sincero, honesto, primeiro ponto. O segundo ponto nesse processo: não terceirize culpa, não terceirize culpa. E por fim, decida. E o que você decidir, vá adiante. Vocês sabem, por exemplo, que essa mesma pesquisa do Bowles, que eu me referi aqui, mas me concentrei mais nela, ele diz inclusive o seguinte, olha que interessante, não, aí eu minto, não, isso não foi dele não, isso aí foi uma dissertação da USP, de um estudante de mestrado, numa pesquisa brasileira, Tiago, deixa eu ver se eu botei aqui o sobrenome dele, acho que eu botei, deixa eu ver se eu botei aqui, botei, Tiago de Almeida. Olha que curioso, ele disse, eu vou aqui repetir o que ele falou nas palavras dele: avaliei que a relação entre o ciúme e a infidelidade e descobri que as pessoas mais ciumentas desencadeavam um comportamento infiel do parceiro.
Quem acha que o ciúme controlador controla. Reveja posições. Eu vou repetir. Tiago de Almeida avalia a relação entre o ciúme e a infidelidade e descobri que as pessoas mais ciumentas desencadeavam um comportamento infiel do parceiro. Vocês sabem por quê? Estava sempre chamando a atenção para o que estava do lado de fora. Sempre chamando a atenção para a outra, para o outro. Então, vamos sempre refletir, nos colocando como protagonistas da história. Vamos sempre nos refletir.